estamos de volta na disciplina Gestão de Pessoas no Agronegócio e o tema da nossa aula de hoje é, em continuidade ao tema da aula anterior, que era recrutamento, vamos falar hoje de seleção de pessoas. Eu sou o professor Carlos Carreira e estarei com vocês em mais uma aula. Vamos ver os itens que abordaremos na aula de hoje. Teremos então o conceito de seleção de pessoas, vamos ver quais são os objetivos da seleção de pessoas, quais os instrumentos, as ferramentas utilizadas na seleção de pessoas e vamos falar da principal delas, que são as entrevistas. Vamos mergulhar no mundo das entrevistas aí, os tipos de entrevistas estruturadas, não estruturadas, entrevistas sob pressão, as perguntas básicas que devem ser usadas nas entrevistas, o que o mercado busca quando seleciona pessoas e como avaliar os resultados da seleção, como verificar se realmente aquela seleção foi eficiente e eficaz. E finalizando com os benefícios de uma seleção bem-sucedida. Bora para a aula. Vamos começar então com o conceito de seleção de pessoas. A seleção de pessoas é um dos subsistemas de recursos humanos dos mais importantes. É um processo que se inicia logo após o recrutamento e funciona como uma espécie de filtro. Permite que apenas algumas pessoas, aquelas mais capacitadas e que apresentam aquelas características mais desejadas para desenvolver o trabalho dentro de um determinado cargo, que sim, elas possam ingressar na organização. A seleção busca os candidatos mais aptos, mais adequados para aquele papel que se quer que seja desempenhado. Ou seja, aquele indivíduo em destaque, aquele que está mais intimamente ligado com as necessidades do cargo. E claro que o que está em jogo aqui é o capital intelectual da empresa. A empresa não quer perder, mas sim preservar o capital intelectual e enriquecer cada vez mais o capital intelectual. Por isso que ela tenta captar as melhores cabeças, contratar a pessoa certa. Imagine um mundo utópico, né? Onde todas as pessoas fossem exatamente iguais, todas com as mesmas características, mesmas habilidades. Que mundo chato seria, né? Como o nosso mundo não é assim, então é necessário um processo de seleção de pessoas. Se o mundo fosse feito de pessoas iguais, não se precisaria fazê-lo. Mas temos pessoas de diferentes características, comportamentos, habilidades, capacidades, conhecimentos. Então, para isso, a seleção de pessoas encaixa as melhores pessoas nos seus determinados papéis. E para que eu saiba exatamente de que papéis eu preciso para cada cargo, eu preciso ter feito anteriormente, naquela etapa lá do planejamento de recursos humanos, uma análise detalhada dos cargos, para que eu possa saber que tipo de perfil eu preciso exatamente para cada cargo que tenham vagas disponíveis na empresa. Por isso, todos os subsistemas de recursos humanos estão interligados. Se eu fizer uma boa análise de cargos, eu tenho um desenho mais exato do perfil que eu preciso e isso vai me levar a recrutar as pessoas certas e, posteriormente, peneirar ali e selecionar os mais indicados. Então, só para diferenciar, na fase anterior, que é o recrutamento, o objetivo dele é abastecer o processo seletivo com matéria-prima básica, candidatos. O recrutamento é uma atividade de atração, de divulgação, de comunicação que existem aquelas vagas. É uma atividade, então, convidativa. Já a seleção é uma atividade de mapeamento, de escolha, de classificação e de tomada de decisão. Portanto, é uma atividade restritiva. Muitos ali vão ser negados e apenas alguns vão ser selecionados. Vamos falar agora dos instrumentos da seleção de pessoas. O processo seletivo nem sempre é o mesmo. O objetivo final é o mesmo sempre. A escolha do candidato mais adequado às necessidades da empresa para aquele cargo. Porém, o processo seletivo varia de empresa para empresa e também varia conforme for as aptidões exigidas para aquele cargo. Então, existe uma variedade de procedimentos de seleção que podem ser utilizados separadamente ou combinados, enfim, de diversas maneiras. Cada organização precisa determinar quais são os processos e procedimentos mais adequados para aquela situação e que proporcionem os melhores resultados. Esses processos seletivos, eles possuem
mais ou menos ali de 2 a 8 etapas eliminatórias, sempre com a finalidade de chegar-se ao candidato ideal, conforme as qualificações exigidas pelo cargo. Durante a realização dessas etapas do processo seletivo, quase que 100% das vezes está presente um que é o seu principal, a entrevista de seleção. Então, as entrevistas que veremos mais adiante, com mais detalhamento, por ser até o instrumento principal, mais comumente utilizado, nem sempre são totalmente eficazes. Então, por conta disso, os profissionais de gestão de pessoas realizam, de acordo com as necessidades do cargo, uma série de testes, provas de conhecimentos, de aptidões e etc., necessários ao exercício da função. Vamos conhecer alguns deles? Primeiramente, é feita uma triagem, né? Com base na análise de todos os currículos colocados à mesa ali, identifica-se ali os perfis, analisando históricos escolares, os empregos anteriores, as habilidades necessárias, se estão presentes ou não. Vamos ali na triagem agrupar um número X de profissionais e fazer uma ligação para essas pessoas para fazer uma verificação inicial dessas características. Então, o candidato aí, apenas nesse telefonema, ele já pode ser eliminado, dependendo do que a pessoa disser ali ou da forma que a pessoa se comunicar, se não agradar. Já pode ser decisiva essa etapa antes mesmo de uma entrevista formal, por isso é recomendado bastante cuidado do candidato nesse primeiro contato. Outro instrumento aí é a dinâmica de grupo, algumas dinâmicas de grupo ali aplicadas e sempre com o objetivo de analisar o desempenho do candidato em equipe, detectar alguns comportamentos, algumas competências, se são compatíveis com o cargo. Durante as atividades, o selecionador fica bem atento, observando o desempenho de cada integrante e captando ali as informações comportamentais e de habilidades que ele deseja captar. Também temos provas situacionais, como, por exemplo, simulações de problemas rotineiros que ocorrem na empresa em que o candidato deverá atuar como se já estivesse contratado. Então, quanto mais alto for o cargo pretendido pela seleção, menor a possibilidade de ser utilizada essa ferramenta. Então, é uma ferramenta para cargos mais iniciantes, como, por exemplo, para a contratação de estagiários. Tem também a avaliação psicológica. Diversos tipos de testes psicológicos que são aplicados durante o processo seletivo. Para quê? Para analisar alguns aspectos, tanto de intelectualidade como de personalidade e de coordenação motora também. Psicotécnico, por exemplo. Nem todas as empresas aplicam esse tipo de teste. E eles também não são eliminatórios. Podem até parecer estranhos, mas se espera sempre que o candidato seja sincero na resposta. Não devem ser menosprezados ou recusados. São formas de confirmar alguns resultados das entrevistas e visam auxiliar os selecionadores para escolher o melhor perfil. Não há resposta certa ou dicas para preencher. A melhor maneira de preencher ou de participar de uma avaliação psicológica é utilizar a sinceridade sempre. Algumas empresas fazem uma devolutiva, um feedback para o candidato, afirmando sobre o seu desempenho. Isso é muito bacana, o candidato se sente valorizado. Mesmo aquele que foi recusado pode procurar melhorar aqueles aspectos pelos quais ele não foi o escolhido, para que em umas próximas tentativas ele tenha um melhor desempenho. Ele vai saber os motivos pelos quais ele foi escolhido ou ele não foi escolhido pela empresa. Infelizmente, é pouco utilizada pelas empresas, mas a gente acredita que uma maior utilização dessa ferramenta valorizaria as pessoas que se interessaram, se dispuseram a concorrer por aquela vaga. Também tem algumas empresas que enviam cartas de agradecimento, muitas vezes, hoje em dia, eletrônicas, por e-mail. Então, algumas empresas agradecem ali a participação do candidato no processo seletivo, mesmo ele não tendo sido escolhido. Dentre esses instrumentos de seleção de pessoas, existem algumas novidades que a gente vai citar aqui, algumas delas apenas. Então, tem jogos online, por exemplo, games, eletrônicos que buscam identificar o comportamento do candidato, quais seriam suas atitudes ali na tomada de decisões durante o game, etc. Por exemplo, uma grande rede norte-americana de hotéis tem um software
que simula que o candidato é o gerente do hotel. E aí ele tem que tomar todas as decisões, desde a compra de suprimentos até dimensionar o tamanho da equipe que deve estar em ação durante cada situação ali do hotel, ou em cada setor do hotel, no expediente. Alguns sistemas de simulação de softwares e de programação que validam ali na prática se o candidato sabe utilizar um determinado software que é muito importante, é muito utilizado naquele cargo, né? Ou programar em uma determinada linguagem, ou utilizar esses softwares que a gente utiliza na rotina do trabalho, né? Do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Tem também as ferramentas de análise de voz, de dicção e de gramática, né, por telefone. Então, para saber se as pessoas falam corretamente, se a dicção delas é bem compreensível para quem está ouvindo ao telefone. Então, em cargos de atendimento ao cliente, de telemarketing, é uma qualidade muito necessária. Tem também a avaliação do rastro social online, ou seja, a análise de como a pessoa interage nas redes sociais diversas, procura-se ali pontos positivos, como também pontos negativos do seu histórico online. Se ela já se envolveu em confusões, se ela já cometeu algum ato falho aí que não é considerado ético para a empresa, ou que não atende aos valores divulgados pela empresa. Cuidado com o que se faz online, que você vai estar sendo observado na sua tentativa de emprego. E agora sim, o principal desses instrumentos é a entrevista da seleção de pessoas. A gente sabe que poucas pessoas conseguem um emprego sem realizar pelo menos uma entrevista de seleção. Na maioria das vezes o que acontece é uma série de entrevistas. Então, de todos esses instrumentos, a entrevista considerada a mais importante. Mas o melhor desempenho na entrevista não necessariamente quer dizer que é a melhor pessoa para aquele emprego. Então, as velhas entrevistas de seleção continuam as mesmas. E as percepções do profissional de recursos humanos é que são decisivas. Na maioria das vezes, a decisão mesmo acontece no momento da entrevista, com base na percepção desse profissional de RH. Uma técnica bem moderna de entrevistas que se conhece foi desenvolvida pelas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, conhecida como Brain Teaser, que é um tipo de entrevista quebra-cabeça. São feitas perguntas meio sem sentido, meio aleatórias para os candidatos, não esperando respostas corretas, mas para testar a criatividade e a capacidade da pessoa em encontrar uma solução rapidamente. Por exemplo, podem te perguntar, se você pudesse juntar 2 estados brasileiros, quais seriam esses estados e por quê? Ou outra pergunta maluca, assim, por que os bueiros são redondos? O que acontece em algumas dessas empresas. Mas as mais comumente utilizadas e conhecidas são as entrevistas dos seguintes tipos: estruturada, não estruturada e a entrevista sob pressão. Vamos ver um pouquinho como elas são. A entrevista estruturada é uma entrevista conduzida de acordo com uma ordem pré-determinada. Ela é planejada cuidadosamente para extrair o máximo de informações do candidato com o mínimo de perguntas possível. Ela tem uma estrutura que segue uma ordem, como, por exemplo, um cumprimento, ali, um leve bate-papo de quebra-gelo, uma introdução, aí fala-se sobre a experiência de trabalho, sobre a formação escolar, as atividades e os interesses, a descrição dos pontos fortes e fracos da pessoa, a descrição do cargo e abre o espaço para perguntas dos candidatos e se faz um encerramento. Não quer dizer que todos os modelos sejam assim, mas um exemplo para vocês de entrevista estruturada que tenha essa ordem sequencial, onde, para obter essas informações, o entrevistador insere perguntas nesta ordem. O entrevistador, ao conduzir uma entrevista estruturada, geralmente ele faz o seguinte: faz perguntas gerais, concentrando-se no passado
para saber o perfil do candidato, a trajetória do candidato até ali. Ele encoraja o candidato a falar mais do que ele. O entrevistador não pode ser o centro ali das atenções no momento da entrevista. Ele é só um instrumento, quem deve falar é o candidato. Então ele encoraja que o candidato fale 70% do tempo, 80% do tempo. Ele dará poucas informações sobre o cargo, até se certificar que o candidato é qualificado para tal. Então, se ele começa a dar bastante informações sobre o cargo, é porque ele já está gostando do candidato. Mantém sempre o contato visual, até para verificar se o candidato desvia o olhar e etc. Ele vai ficar à vontade, com silêncios, esperando o candidato falar. Não fica pressionando para o candidato se apressar na sua fala. E não vai fazer perguntas pessoais ou comprometedoras. Na entrevista estruturada, não vai acontecer. A entrevista não estruturada agora é uma entrevista mais informal, não é dirigida, não tem uma sequência, uma ordem que deva ser respeitada. Dá maior abertura para o candidato, é um bate-papo. O entrevistador faz apenas um esboço dos tópicos que vão ser abordados ali naquela conversa, demonstra sempre interesse pelo candidato, empatia com o candidato, inicia a conversa com perguntas gerais, que não são comprometedoras também, bem abertas, né? Por exemplo, conte-me sobre o seu último trabalho. O entrevistador continua sondando com perguntas tipo, como as mudanças gerenciais afetaram o seu departamento, etc. Sempre buscando saber características profissionais pregressas desse candidato. À medida que a entrevista vai se caminhando para o final, ele vai fazendo perguntas mais específicas, para obter aquelas informações mais definidas ali que ele buscava obter. Por exemplo, quer dizer que você e o seu novo chefe tinham estilos muito diferentes e decidiram que uma mudança, uma ruptura seria melhor? Conte mais sobre isso. Agora vamos falar sobre as entrevistas sob pressão. Sim, elas existem. Felizmente elas são pouco empregadas, porque elas podem ser uma experiência assustadora para um candidato inexperiente, um jovem que está buscando o primeiro emprego. O entrevistador, de propósito, ele cria uma atmosfera carregada e ameaçadora. Ele se contradiz, ele discute com o candidato, ele muda repentinamente o rumo da conversa, usa várias técnicas com o objetivo de deixar o candidato tenso. O que você faria se... E aí coloca ali uma situação hipotética ou mesmo constrangedora. Essas perguntas são feitas para avaliar a reação do candidato ao inesperado, a sua capacidade de desenvolver rapidamente um plano de ação numa situação ali de tensão. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, que empresa faria isso? É uma crueldade com o candidato. Na verdade, não é com a finalidade de ser cruel. É porque algumas profissões, alguns cargos exigem que o ocupante daquele cargo esteja atuando bem sob pressão. Como, por exemplo, um cargo de policial. Ele vai agir em situações repentinas, de muito perigo, de muita pressão, de alguém o oprimindo, no caso, um bandido, salvar pessoas, um soldado, um vigilante, por exemplo, de um banco ou de uma empresa, um segurança de eventos, um bombeiro que está com um prédio em chamas, cheio de pessoas lá dentro. Então as pessoas precisam ter essa reação rápida em situações de pressão, por isso que existem essas entrevistas para avaliar essa capacidade. Nossos slides trazem no item 4.4 as perguntas básicas que são utilizadas com muita frequência nas entrevistas. Eu não vou lê-las aqui, mas convido vocês a lerem os slides, lerem essas perguntas, tanto que vocês podem estar preparados e preparadas para respondê-las na posição de um candidato, como na posição de gestor de pessoas. Vocês podem estar selecionando, entrevistando candidatos e podem ter exemplos de boas perguntas para serem feitas. E é importante saber o que o mercado busca, o que as empresas buscam, que talentos, que competências elas buscam nas pessoas que elas selecionam. E cada vez mais as competências exigidas são aquelas
interpessoais, como, por exemplo, liderança, iniciativa, facilidade de relacionamento com os demais membros da equipe, precisam de pessoas que, além de ter um conhecimento técnico sobre aquele trabalho específico, tenham também competências como curiosidade pelo aprendizado, flexibilidade, capacidade de se adaptar às mudanças, facilidade no trato interpessoal, porque, como a gente viu, o trabalho em equipe é de suma importância. Como que uma pessoa com dificuldade de relacionamento com as outras pessoas vai ter condições de trabalhar em equipe? Essas habilidades são primordiais. E o mundo atual nos imprime um sentido de urgência constante. Para isso, essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar às mudanças também é muito valorizada. E o sucesso e a saúde de uma organização depende das pessoas que nela trabalham. É muito importante o processo de seleção. Importante ressaltar também aqui que não existe candidato bom e candidato ruim. Existe candidato com perfil adequado para o cargo A e com o perfil mais adequado para o cargo B. Vamos falar agora do item 6, a avaliação dos resultados da seleção. Após a realização de todas as etapas ali do processo seletivo, o selecionador precisa rever os resultados e analisar se realmente há uma interação necessária entre o cargo e o candidato, se eles estão interagindo e combinando. Então, por mais extenso que possa ser o processo de seleção, ele vai apresentar alguns indicadores que facilitam na hora de decisão, apresentam um alto grau de precisão na escolha do candidato. E a gente precisa avaliar se o processo seletivo foi eficiente e eficaz. Vocês sabem a diferença entre eficiência e eficácia? Vamos lá, eficiência é fazer corretamente as coisas, está focada nos métodos, ou seja, eu soube entrevistar bem, eu apliquei testes de conhecimento que fossem válidos e precisos, a seleção teve rapidez e agilidade, contou com um mínimo de custos operacionais, sim, porque seleção também custa dinheiro, envolvi todas as gerências e as equipes para escolher candidato. Já a eficácia é focada nos resultados. Deu o resultado que eu estava buscando? Atingi objetivos. Eu soube trazer os melhores talentos para a empresa? Eu tornei a empresa cada dia melhor com as novas contratações de pessoal? Então isso quer dizer que a seleção atingiu o objetivo. E isso precisa ser avaliado, se aconteceu ou não. E como saber se o meu processo seletivo foi eficiente e eficaz? Eu preciso fazer uma revisão, um monitoramento, olhar para trás e ver o passo a passo do que foi feito com um olhar crítico. E assim é possível saber se eu devo fazer alguma intervenção no sentido de corrigir alguma adequação, ajustar o funcionamento do processo de seleção para melhorar cada vez mais nas próximas. Para finalizar, vamos falar de alguns benefícios de uma seleção bem-sucedida, aquela eficiente, aquela eficaz. Então, aproveita as habilidades e as características de cada pessoa no trabalho. Então, se eu selecionei a pessoa certa para o cargo certo, eu vou aproveitar as melhores habilidades, as melhores características daquela pessoa naquela função. Com isso, eu favoreço o sucesso potencial que a pessoa deva ter no cargo. Se eu coloco alguém que se encaixa perfeitamente com o que o cargo precisa, é claro que eu já estou a um passo de proporcionar àquela pessoa sucesso no desempenho daquele cargo. Eu elevo, então, a satisfação do colaborador por aliar a atividade indicada para um perfil adequado que a pessoa é hábil, tem competência e gosta de fazer. Eu evito perdas futuras, ou seja, a necessidade de substituição de pessoas devido a não terem tido sucesso naquele cargo. Isso é evitado. Como a gente falou, a seleção, todo o processo de recrutamento e seleção ocasiona custos para a empresa, tempo. Se eu tenho a pessoa certa no lugar certo, eu não vou ter essas perdas futuras de colaboradores que me farão reiniciar todo o processo novamente. Eu agrego talento humano na organização, eu doto a organização com as competências essenciais
que lhe são necessários para que ela atinja os seus objetivos. Trago mais talento. Eu agrego capital humano e capital intelectual nessa organização. Com isso eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês até agora. Desejo bons estudos no prosseguimento dessa rota de aprendizagem. Leiam o material complementar e façam com bastante dedicação a nossa atividade, que ela é avaliativa. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.